Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à TV Educação. Eu sou a professora Juliana. Nossa aula será sobre preposição. Isso! Estamos quase concluindo o nosso estudo sobre os conteúdos que pertencem à classe gramatical. Bem, eu falei um termo aqui, então precisamos entender um pouco mais sobre ele. Classe gramatical ou classe de palavras. É assunto da morfologia, que estuda a forma e estrutura da palavra. Então, as classes de palavras são categorias, gramaticais que organizam todo esse vocabulário que nós temos disponível na nossa língua portuguesa. São muitas palavras, não é mesmo? Pois é, elas são classificadas de acordo com o quê? Com as suas funções e a sua estrutura. Então, vamos lá. Preposição. O que é preposição? Bem, preposição, ela liga os termos de uma frase, de uma sentença. Por isso ela é chamada de conectivo ou palavra relacional. O uso correto das preposições é muito importante para a construção de um texto. E isso, para ter coerência, coesão. As relações estabelecidas por meio das preposições são fundamentais para a construção de um sentido. Então, as preposições, elas são o quê? Invariáveis, ou seja, elas não se alteram, isso, em singular, plural, e nem em gênero, que é feminino e masculino. Então, nós temos aqui, palavra invariável, não modifica, não se alteram. E ela liga duas palavras, é um conectivo. E mais, são unidades linguísticas dependentes de outras. É importante a gente entender o seguinte, as preposições, elas não aparecem sozinhas, isso. Elas estão sempre acompanhadas aí, elas servem para ligar o termo. E ela apresenta um sentido justamente tendo essa dependência com o outro termo. Bem, vejamos aqui o processo de formação das preposições. São dois processos. Nós temos, por combinação, que é o primeiro que nós vamos falar, e temos também o por contração. Então, vamos ter atenção aqui, no combinação. O que é esse processo de formação? É quando não há perda de fonemas na formação, isso. E aí essa combinação, ela simplesmente, olha como acontece, a junção mesmo, Eu tenho aqui o a mais o os, Ficou aos. Então, quando eu ligo aí preposição a mais o artigo, o, que no caso aí está seguido de s no plural, a gente tem essa combinação. Apenas o quê? Liguei, as palavras, Uni as palavras. E o a mais o onde, ficou aonde. Então, aos e aonde é uma preposição formada por combinação. Agora, temos a formação das preposições por contração. E aí é quando há perda de fonemas. Contração é porque teve essa junção, mas aí houve até uma redução da preposição, e uma alteração fonética. Observem os exemplos, Temos lá, em mais o uma, numa, Olha lá, o de mais o esta, desta, Dentre, o de mais o entre, Dentre. O de mais o a, da. O de mais o isto, disto, O para mais o a, ficou pra. Olha, é um exemplo muito claro também que a gente consegue perceber essa perda de fonema, O pra. Então, o pra é uma preposição que foi formada por uma contração. Agora nós vamos falar de classificação de preposição. Isso, classificação. Nós temos as preposições que são chamadas de essenciais, E aí, nós precisamos conhecer, quais são essas preposições. Temos muitas. O a, o contra, o sob, temos o desde, ante, até, após, perante, sem, entre e só. Aí nós temos as preposições que são consideradas essenciais. Professora, eu preciso memorizar essas preposições? Não, na verdade nós vamos conseguir reconhecer essas preposições no próprio contexto mesmo, tá, estudante? Então pode ficar tranquilo com relação a isso.
Outro tipo de preposição são chamadas as preposições acidentais. Aqui nós temos elas, ó. As preposições acidentais, é interessante que a gente precisa falar um pouquinho, né? Por que esse termo acidental, né? É por acaso que ela virou uma preposição? É mais ou menos isso mesmo. Quando eu falo de preposição acidental, é porque uma palavra, ela está em outra classe gramatical também. Aí eu tenho algumas aqui, ó. Conforme, como, senão, consoante, visto, segundo. Eu vou pegar o exemplo do segundo, né? Deixa eu colocar todas as essenciais de uma vez, que aí vocês têm uma visão geral. Então, aqui são todas as preposições essenciais. E aí eu vou citar um exemplo aqui do segundo. Você consegue relacionar que a palavra segundo, ela esteve lá quando nós fizemos um estudo sobre o numeral, né? Segundo, dentro da ordem da sequência, pertence, então, aos números ordinais, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí, segundo, pertenceu, então, à classe de numeral, mas por acidente, né? Aconteceu que numa frase ela foi relacionada e teve a função de preposição. Por isso, dá-se esse nome aí de preposições acidentais. E é interessante a gente observar lá, ó, que é justamente esse o conceito, ó. Palavras de outras classes gramaticais que se tornam preposições aí, por um acidente, por um acaso, né? Inesperadamente aí, vamos dizer assim. Bem, falamos das classificações das preposições. Agora, vamos estabelecer aqui o sentido, né, que as preposições podem estabelecer dentro de uma frase. Então, observem que aqui nós vamos conseguir entender aí, né, qual que é essa função que vai ser desempenhada aí pela preposição. Então, elas têm um papel aí de estabelecer, né, uma ideia, um sentido. Então, olha lá, de posse, percebam. São lindos os olhos de Gabriela. Esse dia aí, ele demonstra o quê? Que é de Gabriela, né? De posse mesmo, né? Pertence a Gabriela. Temos também de companhia, isso. E aí, companhia, eu tenho, ó, viajará com a família. Então, esse com é preposição que está ligando o verbo viajará junto com a família aí. Então, teve essa conexão aí, né, dos termos viajará a família. Próximo, eu tenho de lugar. Eu consigo perceber também, né, que essa preposição transmite aí um sentido de lugar, né? Ó, estive em Salvador. Quem dera, né, estudante? Quem sabe, né, futuramente. Meio, né, que vai justamente demonstrar aí, ó, voltaremos de trem, né? Demonstrou aí o meio de transporte, né? Próximo, fim, que trata aí do objetivo, da finalidade, né? Ó, parou para abastecer o carro, né? O motivo aí, né, que ele parou. Temos também causa, né? Olha o exemplo. Com a seca, o gado começou a morrer. E próximo, nós temos mais exemplos, né, de preposições que vão estabelecer essa relação aí. Assunto, ó. É melhor não falarmos sobre futebol, né? Então, sobre determinou aí qual que era o assunto, né, da conversa. Oposição, né? Que aí a gente tem um exemplo. O Cruzeiro jogará contra o Flamengo. Então, esse contra aí trouxe a ideia de ser adversário, né? Oposição. E matéria, né? A bicicleta é de alumínio, né? Tem instrumento também. Ele consertou a bicicleta com uma ferramenta especial. Então, esse com aí estabeleceu a ideia, né, do instrumento. E agora falaremos de locuções prepositivas. Bem, nas nossas aulas aí anteriores, eu sempre deixei claro aqui, né, estudante, que quando eu falo de locução, eu estou falando de um conjunto de duas ou mais palavras, né? E aí, prepositivas, claro, está relacionado com a função de desempenhar aí essa função de ligar os termos, de ser conectivo. Então, duas palavras que vão ligar os termos. E aí, olha o nosso exemplo, nós temos aqui, eu trouxe algumas primeiro, né? Algumas locuções, ó, acerca de, abaixo de, ao lado de,
a respeito de, acima de. Observem que em algumas aqui eu tenho até mais do que 2 palavras, né? Podemos dizer 3. E o exemplo, ó, o acidente aconteceu perto de casa. Portanto, perto de casa é uma locução prepositiva, né? Estabeleceu aí os termos, ó, ligou os termos do verbo aconteceu com casa, que é o nome substantivo. Ah, momento do você sabia. Sim, temos o você sabia, que vai trazer aquela ideia, né? Vai ampliar o nosso conhecimento, vai nos ajudar a entender mais aqui, né? E aí, então, você sabia é o seguinte. Bem, além da preposição, existe um outro conectivo na classe gramatical. Sim, você sabia, estudante, que existe outro conectivo? Existe, são as conjunções. Isso mesmo. Opa, perdão, deixa eu voltar. Acabei apertando aqui. É nesse aqui, material que nós vamos ficar agora. Preposição e conjunção. E aí, claro que nós vamos estabelecer uma diferença aqui entre elas, né? Todas duas, tanto preposição quanto conjunção, são chamadas de palavras conectivas que são invariáveis, ou seja, não se flexionam, né, em número e nem gênero, e servem para ligar. Só que aí que é a grande diferença, né? As preposições, elas vão ligar termos, palavras. Já as conjunções, elas vão ligar orações. E aí a gente precisa estabelecer que quando eu falo de oração, eu estou falando de verbos, quantidade de verbos que eu tenho na frase. Vamos acompanhar aqui, né, os nossos exemplos que vai ficar mais claro. Ó, eu quero suco de abacaxi. Percebam aqui que suco e abacaxi estão sendo ligados por uma preposição. Porque se eu disser para você, eu quero suco, abacaxi, fica sem sentido, né? Então aí esse de vai estabelecer que é o tipo de suco que eu quero. E aí ligou então os termos. Ótimo. Então, preposição o de. Agora, próximo exemplo. Ana comprou roupas novas, pois ela precisava ir à festa. E aí, Ana comprou roupas novas. Ah, eu consigo estabelecer, vamos ativar a caneta aqui, para a gente fazer essa divisão, ó. Opa, aqui então, ó. Até aqui, não funcionou, vamos repetir. O que eu fiz aqui? Atenção aí, estudante, que eu vou conseguir. Aí, consegui, ativamos a caneta. Então, Ana comprou roupas novas. Primeira oração. Por que eu sei que é uma oração, professora? Porque eu tenho um verbo, comprou. Então, na primeira oração, Ana comprou roupas novas. E aí, eu tenho uma outra oração, porque eu tenho um segundo verbo, que é o precisava. Então, ela precisava ir à festa. E eu tenho um conectivo, um termo que vai ligar, e aí ele é chamado de conjunção. Por que ele é conjunção? Porque ele está ligando 2 orações. Aí lá na primeira eu tenho a preposição por quê? Porque ela está ligando apenas termos. Suco é um termo, é uma palavra, abacaxi também. E aí entendemos então que preposição e conjunção são o quê? Conectivos invariáveis. Agora, chegou o momento dos exercícios, da atividade, então vamos lá entender, né? Toda essa parte teórica realizando uma atividade. E aqui nós temos então um exercício, vamos ler, né? O enunciado e tentar entender aqui então. Com referência às alternativas propostas, analise-as de acordo com o código em evidência, levando em consideração o valor semântico estabelecido pelas preposições. Nossa, professora, que enunciado, né? Bem elaborado, mas vamos simplificar então. Toda vez, estudante, que você ouvir falar de valor semântico, é o significado atribuído às palavras dentro de um determinado contexto. Ou seja, as palavras elas ganham sentidos de acordo com todo o conjunto aí que ela está na sentença, que está na frase. Portanto, nós precisamos aqui relacionar o valor, o sentido que quer ser transmitido pelas preposições. E aí nós temos então, ó, causa, posse, companhia, finalidade e assunto. Vamos tentar descobrir então qual foi o sentido aqui então.
Ó, primeiro, o livro do professor está emprestado aos alunos. O livro do. Aqui eu tenho uma preposição. Esse do expressou o quê? Uma ideia de quê? De posse, que pertence ao professor. Muito bem. Então, aqui eu tenho a letra B. Posse. É a ideia, né, que foi transmitida. Fomos com os amigos ao cinema. Fomos com. Com é a preposição, ligou os termos. E esse com estabeleceu o quê? Ideia de companhia. Muito bem, letra C. Próxima. O animal morreu de fome. A causa, né? Então, o dia aqui teve essa ideia aí, né? Do motivo, da causa. Então, letra A. Fizemos o trabalho sobre questões ambientais. Preposição, sobre. E aí, deu a informação, a ideia, né, do assunto do trabalho que eles fizeram. Então, letra E. E por último, o cenário encontra-se ornamentado para as festividades. E aí eu tenho a preposição para. Perceberam a preposição para? E ela vai determinar o quê? A finalidade. Foi a única que sobrou também, né, estudantes? Então, letra D. Pronto. Realizamos uma atividade aqui que fala justamente desse valor semântico, desse sentido. E agora? Agora é com vocês, né, estudantes? Isso mesmo. Sigam essas orientações aqui, hein? Todo finalzinho da aula a gente deixa esses recados para vocês. Não é possível que vocês não estão fazendo de acordo. Então vamos lá. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela. Não deixem de realizar as atividades. Se inscrevam no nosso canal YouTube, SMedGV. Assistam às aulas novamente. Deixo aqui o meu abraço. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.